Bezrat Hashem Naseh Venetzliach, nós voltamos ao estudo do Talmud Bavli, Tratado de Brachot, continuação, e como publicado hoje no grupo do Facebook, uma reza antes do estudo. Mina Pachdanut, Shemistaretet Ma'amitot Hadashot, Mina Atzlut, Shemistapeket Bechatzei Amitot, Mina Yehirut, Shesoveret שהיא יודעת את כל האמת לאמיתה. דיין האמת הצילנו. ככתוב בידיך הפקידי רוחי, פדית אותי, אדוני אל אמת. כן יהי רצון. Essa foi então a nossa última página. E então, para lembrar, nós vamos ler o trecho novamente. É bem uma página no que diz respeito ao Talmud, são apenas 2 trechinhos, 2 diálogos. O Mishen Mashe de Rav Papa Azar Legabei Arameit, Otzia Lomita, Amra Lo Shev, Amar La En Yoshev, Ad She Tagbihi Et Amita, Igbiha Et Amita, Omatsu Sham Tinok Met. מכאן אמרו חכמים, אסור להישב על המיטת ארמית. Esse conselho foi devido a um incidente envolvendo Rav Papa. Rav Papa foi visitar uma mulher arameia. Ela estirou uma cama e disse a ele, sente-se. Ele disse a ela, não vou sentar até que você levante os lençóis que cobrem a cama. Ela o fez e eles encontraram um bebê morto lá. Se Rav Papa tivesse sentado na cama, ele seria culpado por matar o bebê. A partir desse incidente, os sábios disseram, é proibido sentar-se na cama de uma mulher arameia. Ve'al ta'avru acharei beit hakneset, b'sha'ah she'hatzibur mitpalelim. Misayem le'el Rabbi Yehoshua ben Levi. Damar Rabbi Yehoshua ben Levi. Asur lo le'adam she'yavor acharei beit hakneset, b'sha'ah she'hatzibur mitpalelim. O terceiro conselho do Rava foi, não passe atrás de uma sinagoga enquanto a congregação está rezando. Essa declaração apoia a opinião do Rabino Yehoshua ben Levi. Como disse o Rabino Yehoshua ben Levi, alguém é proibido de passar atrás de uma sinagoga enquanto a congregação está rezando, porque eles vão suspeitar que a pessoa não quer rezar. E isso é uma demonstração de desprezo para com a sinagoga de qualquer forma. Então é a partir daqui que nós prosseguimos. Amar Abaye, Vela Amram Ela Deleka Pitcha Charina, Aval Eka Pitcha Charina, Leit Lan Ba, Vela Amram Ela Deleka Bechnishta Charina, Aval Eka Bechnishta Charina, Leit Lan Ba, Vela Amram Ela Delad Raituna, ולא הרי ולא מנת תפילים, אבל איקה אחד מהנך לית לאבא. Abaye, então, fez várias advertências. É um costume no Talmud, quando você menciona um determinado mestre, procurar elencar o que tiver disponível na memória, todos os ensinos daquele específico mestre em questão. Então, Abaye fez várias advertências em relação ao Rabino Yehoshua ben Levi e disse, só declaramos esta proibição se não houver outra entrada para a sinagoga. A proibição referida. Eles não vão suspeitar dele e a proibição não se aplica. E nós só declaramos essa proibição se não houver outra sinagoga na cidade. Mas se houver outra sinagoga, a proibição não se aplica. E nós só declaramos essa proibição quando ele não estiver carregando um fardo, e não estiver correndo, e não estiver usando o tefilim. Mas se um desses fatores se aplicar, a proibição não se aplica. Se ele estiver usando o tefilim, é evidentemente que o indivíduo é temente ao divino. E eles não vão suspeitar dele. Muito mais importante
do que declarar regras é a capacidade de suavizá-las. Muito mais importante do que a lei, do que a Torá escrita, é a jurisprudência da Torá, a Torá oral. E esse é um ponto crucial dentro da nossa sagrada tradição. Porque os rabinos disseram: meu filho, preste mais atenção às palavras dos sábios do que o que você vê escrito na Torá. E o motivo é óbvio. O texto não é nada em si mesmo. O texto se torna alguma coisa a partir de quem lê. Se quem lê com a mentalidade egóica, que é o comum, ela certamente se afasta do divino. Ela certamente não entende. Isso é certeza. Isso não é uma sugestão imaginativa. Há um motivo de a Torá não ser como a Torá oral. É proibido ensinar a Torá oral para um idólatra. Mas não é proibido ensinar a Torá escrita para um idólatra, mesmo que ele seja idólatra. E mesmo que ele não tenha nenhuma intenção de abandonar a idolatria. Mesmo assim, é permitido ensinar a Torá escrita para ele. Mas é proibido ensinar para ele Torá oral. A Torá oral é muito mais valiosa que a Torá escrita, portanto. O texto, por si só, nada diz. Quem lê o texto, quem contempla, e quem entende para o que o texto aponta, este sim tem valor. Com isso em mente, é que nós estamos testemunhando essa regra. Nós vimos antes quão devocional e importante é a regra de você entrar na sinagoga por 2 portas, esperar dar uns passos para dentro da sinagoga antes de começar a rezar, ficar em silêncio antes da reza, não passar atrás da sinagoga quando a congregação estiver rezando. Todas essas normas são normas que são apenas setas. Quem não entende isso, não entendeu essas normas, e mesmo que as pratique, não significa nada. O ensino só faz residência em nós quando nós entendemos e não perdemos a distinção entre a realidade e a ficção. Quem se tornaria rígido com a regra de que não pode rezar atrás de sinagoga? Alguém que pensa que o prédio é sagrado por algum motivo. A este chamamos tolo. Quem se torna rígido ao ponto de discutir com outro ser humano por uma regra como essa? Que é correta, não se confunda. Quem coloca ideologias, crenças e opiniões acima do ser humano. Todas as regras são importantes, são disciplinas, servem para a gente acostumar a mentalidade com novas coisas que eventualmente ela não é acostumada, ou ela tem essa tendência de se apegar a coisas tolas, a coisas que refletem o Yetzer Hará, o ego em todos nós. Constatar esse fato é necessário. Não é necessário condenar isso. Isso não é condenável. Isso é apenas necessário de ser observado. Você precisa notar que isso acontece.
prestar atenção ao fenômeno. E deixa ele lá. E não se incomode com isso. Então, quando o Talmud atenua uma lei, nós estamos aqui contemplando a essência da Torá. A Torá não é sobre mandar ninguém fazer nada. A Torá não é sobre ter autoridade. A Torá é sobre isso. Como os sábios disseram, o templo foi destruído porque eles legislavam só de acordo com a Torá e não praticavam Lifnei Mishurat Adin. Ir além da letra da lei. Isto aqui é ir além da letra da lei. É entender que não importa quão sagrada seja uma regra, ela por si só não contempla todas as situações. Nenhuma regra contempla. É por isso que precisa de jurisprudência. É por isso que cada caso tem que ser analisado. E é por isso que a rigidez é a marca registrada do estúpido. Quem é inflexível quebra. Tania, Amar Rabi Akiva, Beshelosha Dvarim Ochevani Et Madim, כשחותכים את הבשר, אין חותכים אלא על גבי השולחן. כשנושקים, אין נושקים אלא על גב היד. וכשיוצאים, אין יוצאים אלא בשדה. A Gemara, então, cita uma declaração de um Baraita, é isso que é anunciado quando o Talmud começa com essa frase aqui, Tania. Tania pode ser traduzido como foi ensinado num Baraita. Ou seja, foi ensinado numa Mishnah que não está, na verdade, no texto original da Mishnah. Por isso tem esse nome aramaico, Baraita, que é a mesma coisa que Mishnah, que quer dizer repetição ou tradição recebida. O Rabino Akiva, portanto, está seguindo a mesma vertente do conselho do Rava. E ele disse, em três coisas que eu gosto dos medos. Os medos foram um dos grandes povos antigos. E eles são relacionados aos persas. E eles eram ainda existentes no período dos nossos sábios de abençoada memória. Do ponto de vista genético, eles ainda existem, é claro. Tem outros nomes, outras nacionalidades, blá blá blá. Mas os medos, enquanto tribo, eles são essencialmente ali do Planalto iraquiano. E, portanto, lá para o século VII, antes da Era Comum, foi fundado o tal do Império Médio. E a capital era uma cidade chamada Ecbatana, ou Ecbatana, melhor pronunciando. E o idioma que eles falavam também pertence ao, quem pesquisa línguas, ao indo-europeu. E eles tinham todas as características culturais dos persas. Portanto, seguiam Zoroastro e tal. O Zaratustra, como nós, leitores do Nietzsche, dizemos. Então ele falou, eu gosto muito dos medos. E nós temos que aprender alguma coisa com eles. Quando eles cortam a carne, eles cortam na mesa, não na mão. Quando eles se beijam para cumprimentar, eles não beijam ninguém a não ser nas costas da mão. Que nem a gente vê em filme antigo, o cara pega a mão da mulher e vira a palma dela e beija na mão, né? Então não beija no rosto, não beija na boca, não beija na testa, não beija em lugar nenhum, só beija na palma da mão. Então o Rabino Akiva gostava disso. E aí ele diz, e quando eles fazem reuniões,
Ou seja, quando eles lidam com assuntos privados, eles fazem isso no campo. Ou seja, longe das pessoas. É claro que o Rabino Akiva, por ser o Rabino Akiva, não está falando só de uma questão cultural. Ele está relacionando esse conceito a tudo que vimos até aqui no Talmud. Em primeiro lugar, o Rabino Akiva está dando uma lição que a ortodoxia esqueceu completamente, especialmente os ramos dela que são idólatras, que prestam culto para rebes, que é apreciar os povos. Ele não disse que os medos, apesar de serem medos, têm umas coisas boas. Ele simplesmente falou, eu gosto de 3 coisas específicas deles, que eu acho bacana. Veja, a cultura dos medos era uma cultura bastante bárbara. Se você for procurar problema, você vai se esbaldar nas leis e nas histórias e nos mitos e em toda a loucura que era característica de todos os povos antigos, não só dos medos. E quando eu falo povos antigos, eu estou incluindo Israel, obviamente. Bárbaros, tolos, todos eles. E não obstante a tudo isso, o Rabino Akiva era capaz de procurar nos povos o que é que tinha de bom. E que sejam poucas coisas, mas que estejam lá. E que eu seja capaz de percebê-las. Se eu sou capaz de perceber isso, eu não nutro desprezo por ninguém, como manda o Pirkei Avot. Não despreze ninguém. E é por isso que eu disse que essa é uma lição esquecida da religião hoje. Que o que a religião faz de praxe é o exercício do desprezo pelos seres humanos. Aquela criação de um gado, de um time, que é ordenado, doutrinado a desprezar os outros. Quando eu determino que algo é incorreto, eu só vou até aí. Não mais do que isso. Quando eu discordo de uma prática por perceber o seu equívoco, eu tenho que me lembrar que a pessoa que está cometendo esse equívoco, ela não sabe disso que eu sei. Na maioria dos casos, ela não faz a menor ideia. E não fazendo a menor ideia, ela erra. A isso chamamos inconsciência. Então, nós temos que ser capazes de enxergar o bem, de enxergar o que há de positivo, mesmo nas piores situações. Essa é a primeira lição do Rabino Akiva. A segunda lição do Rabino Akiva ressalta o conselho do Rava sobre esse costume dos medos de cortar carne na mesa e não nas mãos. Diz respeito à capacidade dos medos de lidarem com tradições recebidas. Isto é, eles eram educáveis. Pois uma das principais características do Yetzer Hara é impedir que você aprenda, por estar constantemente te importunando com pensamentos e crenças e opiniões. Por estar usando situações fora do seu controle e fora do seu planejamento para fazer com que você se identifique com aquilo. É como uma pessoa que vai num hotel e aluga um quarto e fica uma noite, e depois ele vai na segunda, e ele fica mais uma, ele vai na terceira, e aí a moça diz que não, porque o espaço agora foi liberado para uma outra pessoa, você vai ter que sair. Sem ter te avisado nem nada.
Você pode dar ouvidos ao Yetzer Hará e dizer como que você faz isso, que responsabilidade, como é que você pode ter feito isso comigo, eu estou aqui no lugar, não sei o quê, e tudo isso que o Yetzer Hará estaria falando estaria certo. Isto é, o Yetzer Hará, mais frequentemente do que não, usa argumentos bons. Portanto, a determinação da realidade não depende de argumentos. Ninguém vence o Yetzer Hará em argumentos. É por isso que o Yetzer Hará inspirou Schopenhauer a escrever um livro só sobre isso, como vencer as pessoas em debate. Porque ele entendia bem como que o ego humano funciona. Como que as pessoas gostam de ter razão. E não há nada mais prazeroso para o Yetzer Hará do que estar certo. Portanto, quando você é disciplinável, necessariamente você não quer estar certo. Porque se você estiver certo, então você não precisa estudar. Toda pessoa que acha que está certa, perde, portanto, seu propósito na Torá. A Torá não é para as pessoas que acham que estão certas. A Torá é para as pessoas que duvidam de si mesmas, que sabem que carecem de mais informações e que querem aprender um pouco mais. Então é por isso que ele está ressaltando essa disciplina deles. Não é só a questão da segurança. E quando eles são corteses, beijando na mão, isso se refere à observância do próprio Yetzer Hará. O Yetzer Hará precisa ser notado, percebido. Então o que o Rabbi Akiva está salientando é que quando eles beijavam alguém na mão, porque eles tinham uma cultura de beijo, como são culturas no Oriente Médio todo. As pessoas se beijam muito. Isso é muito natural. Porém, isso é entre pessoas que são do círculo social, que se convivem. E existem várias restrições. Existe, inclusive, um conceito que é correto, que é o conceito de shomer negiah. Guardar-se do toque. Claro que o extremismo religioso profanou esse tão importante conceito. Transformou isso numa regra antissocial. E não é essa a ideia. Mas sim, a ideia é restringir mesmo. Não é só restringir a questão de o estranho absoluto que eu vi no metrô. Não. Mesmo no seu ciclo de convívio. É preciso saber se distanciar. Mais do que aproximar. O distanciamento é também um respeito pelo espaço do outro ser humano. E, portanto, um reconhecimento daquele ser humano. Então, a cultura dos Medes era muito mais próxima que isso. E é por isso que ele falou. E esse gesto que eles criaram, de beijar só a mão, isso é uma coisa muito importante. Isso quer dizer que eles estão observando o Yetzer Hará dentro dele mesmo. Percebendo o fenômeno. E exercendo, portanto, controle, que só pode ser feito por quem está observando. Não tem outra forma. E associado a isso é que ele diz, quando eles fazem reuniões, quando eles lidam com temas privados, eles tiram isso da vista das pessoas. Eles não esperam que as pessoas não olhem, não vejam, não ouçam. Eles
tomam medidas para que a sua vida privada permaneça privada. Então são qualidades que têm a ver com o que estamos falando, com a santidade e com o conceito de respeito próprio, que é o conceito da espiritualidade. Espiritualidade não é sobre outra coisa, a não ser você saber quem você verdadeiramente é. Espiritualidade não é aceitar nenhum tipo de crença, nem opinião e nem nada disso. Espiritualidade é você descobrir, experimentar e viver quem você verdadeiramente é, para além dos seus pensamentos, para além das suas crenças, para além das suas memórias. Você de verdade. Espiritualidade é isto e nada além disto. Amar Adabarahava Maikra Vaishlach Yaakov Vaikra Lerachel Lea Asade El Tsuno. O Rav Ada Barahava disse de que verso isso é derivado, esse ensino que o Rabino Akiva acabou de dar. Bom, é derivado do verso Yaakov mandou chamar Rachel e Leia ao campo para o seu rebanho. Então eles estão mostrando que ele tinha servas. E essa cena é extraída de um período um pouco anterior. Isto quer dizer que as servas não eram esposas. As servas passaram a ser esposas assim que tiveram relações com Yaakov. Essa é uma das 3 formas de alguém virar esposa de alguém na Torá. Uma é a Ketubá, um documento. A outra é a Pruta, um objeto simbólico, um presente. Ou Min, as relações. Se isso acontece, pronto. E daí, este é o motivo da lei limitar, mesmo que permita poligamia, ela limita a sexualidade. Ela não permite a promiscuidade. Veja que isso não é proibição contra ninguém em específico. Isto é, não é que a Torá aprova o heterossexual e não o homossexual. O homossexual não comete pecado algum. Ninguém pode ser chamado pecador por ser quem ele é. A Torá só lida com questões de idolatria. É com isso que a Torá se incomoda. E é isso que reflete Vaikra 18. Atos idólatras cometidos pelos egípcios e pelos Cananim. E as pessoas têm esta tendência, que é do Yetzer Hará, que adora estar certo e condenar o outro, de dizer que as pessoas são promíscuas, que elas querem ter suas experiências sexuais da maneira que querem. Não é isso que é promiscuidade. Promiscuidade não é você querer ter sua experiência sexual do jeito que você quiser. Não se trata disso. Sexo não é imoral. Imoral é fazer mal a um outro ser humano. Isso é imoral. Explorar um ser humano é imoral. Sexualidade não tem nenhuma relação com moralidade. O adultério é imoral não por causa do sexo feito entre as 2 pessoas que assim escolheram fazer, mas pela desconsideração e pela mentira. É isso que profana, não o ato em si. O ato em si é neutro. Não é bom e nem mal. É como comer e beber. Não quer dizer nada. O que torna algo sagrado, já falamos, é a Neshama. Sexo é sexo. A Neshama provê o amor. Isso torna a experiência sagrada. A experiência em si não quer dizer nada. Ela não é profana. Ela não é nada. Nenhum animal é profano ou sagrado. Ele não é nada. Ele está além das concepções. Ele pertence ao Hashem. A natureza não é nem sagrada e nem profana. Ela está acima disso. Sagrado e profano tem a ver com as relações dos seres humanos com as coisas. Por isso que nós precisamos do conceito de sagrado e do profano. Porque o Yetzer Hará
confunde os valores das coisas. E aí nós precisamos de lembranças. Então, quando ele falava com as esposas, ele fazia isso em particular. Isso é um eufemismo para tudo que ele fazia com as esposas. Em particular. Sem festa, sem bobagem, sem exposição desnecessária. Isso é preservação e respeito pelo outro ser humano. Tania Amarab Gamaliel Beshelushad Varim Ochevani Tafarsim Hem Tsunuim Bachilatam Tsunuim Beveit Akise O Tsunuim Bedavar Acher. Na mesma vibe, para mostrar que isso era um ensino muito antigo, foi ensinado no Baraita. O Rambam Gamaliel disse: em 3 aspectos da sua conduta, eu gosto dos persas. Eles são um povo modesto, modesto na alimentação, modestos no banheiro e modesto em outros assuntos. Outros assuntos ele quis dizer sexo. Quando o Talmud elenca mais de um sábio transmitindo o mesmo conceito, ele está enfatizando a importância disso para nós. Não foi escolhido ninguém menos do que os 2 maiores nomes da tradução, Rabino Akiva e o Rambam Gamaliel. O Rambam Gamaliel é muito mais racionalista, como nós. Rabino Akiva, um agadista, seria o termo correto, mas que mais tarde foi considerado o místico. Ele diz que os persas são modestos na alimentação. O que isso quer dizer? Quer dizer que no consumo dos alimentos, eles não criavam o senso de desejo. Como que você não é modesto na alimentação? Quando você expõe a sua alimentação para os outros e aquilo cai perante alguém que não tem como consumir aquilo, isso gera um desejo. E desejo é aflição, é a causa do sofrimento do ser humano. Então eles eram modestos. Eles compartilhavam os alimentos. E eles faziam isso de uma maneira muito privada, para não gerar em pessoas mais pobres sofrimento. E o Rambam Gamaliel apreciava isso, esse mínimo. Claro que as pessoas que estavam ali pobres eram culpa deles mesmos. Os persas eram extremamente elitistas. Mas não obstante, seguindo o mesmo ensino do Rabino Akiva de procurar ver algo bom, mesmo que seja difícil, ele viu isso. Ele também disse que eles eram modestos no banheiro. Como que alguém é modesto no banheiro? Você tem que lembrar que no mundo antigo banheiro não existia. Portanto, a pessoa imodesta é a pessoa que satisfaz os seus instintos em qualquer lugar, como se fosse qualquer animal. Nós somos animais. Mas nós não somos qualquer animal. Nós somos um tipo específico de animal. Muito, muito, muito específico. Nós somos o único animal sobre o qual pode ser dito Betzelem Elohim Barauto. Ele foi feito à semelhança do Elohim. Veja que isso prossegue diretamente para o próximo assunto. Porque a sexualidade, assim como ir no banheiro, é satisfação de uma necessidade.
Por isso que eu disse que sexualidade não é promiscuidade. Porque as suas necessidades não são promíscuas. Você precisa disso. Não é imoral, de maneira nenhuma. Como é que poderia ser? Só alguém completamente insano diria algo assim. Não. É algo muito, muito importante. Porém, você deve saber quem você é. Para além da mentalidade, para além dos desejos, para além dos instintos. Nós temos isso em contraste com a maior parte dos animais. Nós conseguimos assumir o controle da nossa própria natureza. Os animais não conseguem fazer isso. Mesmo uma demonstração de amor de um animal, como é tão comum em cães, aquilo não é uma escolha. Ele não pode não fazer isso. É isso que ele é. É por isso que o cão agredido e que depois foi tratado com carinho, esquece absolutamente o que aconteceu. Mesmo que seja da própria pessoa que o agrediu. Nele não há nenhuma mente com uma história contando, estou magoado, estou ofendido. Só que isso tem um preço. Ele não escolhe nada que ele faça. Por isso que o animal tratado com violência será violento. E o animal tratado com carinho será carinhoso. Não é porque ele entende isso. É porque é isso que ele é. Ele é reflexo do que de fato acontece no mundo real. Nós, porém, somos os que conseguem observar o Yetzer Hara e perceber conceitos que são absolutamente impensáveis para os demais seres. Como o conceito do divino, do não manifesto, daquilo que não é composto. Isso não faz nenhum sentido na natureza. A natureza não lida com isso. É por isso que a ciência não lida com esse assunto. Porque a ciência é pertinente à natureza. A ciência não tem que lidar com isso mesmo. A ciência tem que se focar no que é da natureza. Assim como a matemática tem que se focar nos números e nos seus fenômenos. O divino não é um assunto científico, não porque não seja um assunto da realidade ou da verdade. É que para um assunto ser científico ele precisa ser mensurável. O divino não poderia ser mensurável, porque é por meio do divino que tudo se mensura. O divino é o não manifesto, e aquilo que não é manifesto não pode ser estudado. É por isso que teologia é uma ocupação idiotizante. Não há teologia. Teo quer dizer Deus. Logia quer dizer estudar. Não é possível estudar Deus. Deus não é um ser composto que possa ser estudado, exceto na imaginação do idólatra, que acha que Deus tem um corpo luminoso, que é uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, sei lá. Todas as loucuras do ego humano, prestando culto para si mesmo, inventando um ídolo mental e depois criando uma faculdade para estudar isso. Não há fim para aquilo que o ego humano produz. Portanto, isso não é surpresa nenhuma, nem novidade. Nós somos os seres que observam, que conseguem constatar as coisas. É por isso que a modéstia se aplica a nós e não aos animais. Portanto, nós não corroboramos com o conceito de que nós temos que ir para a natureza, ser como os animais, andar pelado por aí, fazer sexo em público. Nós não somos assim. Cachorros são assim. Eles podem e devem ser assim. Pássaros são assim.
E eles podem e devem ser assim. Bnei Adam não são assim. Bnei Adam criam espaços, lares. Portanto, todas as pessoas devem ser capazes de observar o Yetzer Hara em si mesmos, para que sejam verdadeiramente Bnei Adam. Porque é isso que a Bíblia hebraica quer dizer com Adam. A teologia diz que Adam é um termo que se refere à humanidade. Isso é bonitinho de falar. Pega bem nos círculos sociais. Mas isso não é verdade. Adam quer dizer terráqueo, feito da terra. Vem da palavra Adamá, solo, terra preta, fértil. Adam, na Bíblia hebraica, é um conceito do ser humano que entendeu o divino. Portanto, o termo Adam não se aplica a toda a humanidade. Só se aplica a quem entendeu o divino. Só quem entendeu o divino e, portanto, descobriu quem verdadeiramente é Adam. Todos os demais não são Adam. A Bíblia hebraica o chama de Ish, homem, no sentido de bicho-homem. Porque quem não compreendeu o divino, portanto, não compreendeu a si mesmo, é como um animal mesmo. E por isso ele tem comportamentos animais. Por isso ele come de modo extravagante, como animais comem. Quando um animal come, um outro animal imediatamente começa a salivar. Porque ele come de uma maneira extravagante, chama a atenção do outro, para dizer eu consegui, você não. E eles brigam e disputam entre si. E eles são extravagantes no banheiro porque os animais usam os excrementos para marcar território. Cães mijam para todo lado, você sabe disso. Ele está querendo dizer com isso que o lugar é dele. Gatos fazem a mesma coisa. Não é tão frequente ver gato, porque o ciclo de domínio de um gato é, em geral, 50 quilômetros. É por isso que o gato sai para andar. Ele sai para marcar territórios e ver quem é que entrou no território. E, com sorte, arrumar confusão. E, com mais sorte ainda, arrumar alguma gata. A vida deles é marcar os territórios através dos seus excrementos. E, portanto, a sexualidade entra nisso. Porque a sexualidade é uma forma de exercer domínio na natureza. Por isso que os animais têm harém. Isso não é uma crítica aos animais. É assim que deve ser, para que a espécie perpetue-se. Não é machismo nos animais. É necessário que aquilo seja daquele modo. E para cada espécie isso muda. Mas o ser humano, o Adam, não a pessoa comum, o Adam, ele exerce modéstia em todos os seus instintos. Ele controla o que ele come, ele controla os seus excrementos, portanto, ele vai no local adequado para isso. Ele não se expõe para nós homens. Ele não mira na rua como um cão. Não faz isso. Certo? Se estiver assim, extrema, loucura completa. Fora do mundo. E, de preferência, sem testemunha, sem ninguém. Porque modéstia. Modéstia. Nós somos assim. Bnei Adam é assim. Isso para nós, para Neshama, é tão natural quanto o cachorro latir, o gato miar. E, portanto, modéstia em outros assuntos. Ou seja, tratar sua vida privada como privada. E exercer nisso a honestidade. Essas são características, portanto, que têm a ver com o nosso ensino, porque só em alguém que é Adam, a presença divina repousa. Ani tzveite lemikdashai
Tanira vi Yosef, Elo aparse'e, namekudashir, namezmanim, lagehinam. Embora tenha sido elogiados com relação a certos aspectos da sua conduta, a Guemará oferece uma outra perspectiva dos persas agora, né? Com base num verso, ou seja, só repetindo o que o profeta disse. E ele falou, eu ordenei meus consagrados, também chamei os meus poderosos para minha ira, sim, os meus orgulhosamente exultantes. Trecho de Yeshayahu 13:3. Rabi Yosef ensinou no Baraita. Esses são os persas, que são consagrados e designados para o Gehinnom, pois foram enviados para cumprir sua missão de ira. O problema dos persas é um símbolo do problema de todas as nações. Yetzer Hara gera necessariamente violência. Idolatria gera necessariamente violência. Não há exceção a essa regra. Mesmo a idolatria indígena bonitinha também gera enorme violência. Também o pessoalzinho Nova Era, aceita todo mundo, também geram violência e dominação e opressão, porque isso é natural para o Yetzer Hara. Isso é natural da idolatria. Não há idolatria que não cometa violência. Não há, nunca existiu nem nunca existirá. Ela não é proibida à toa. É a causa do sofrimento humano. É a causa. Prestar culto ao fruto da própria imaginação. Isso é Avodah Zarah. Culto estranho. Idolatria. Gehinnom se refere a uma vala que havia no templo, fora, claro, área externa, aonde coisas eram jogadas ali para queimar. É um vale. Não existe nenhum Gehinnom no sentido que a igreja cristã inventou. Local de tortura de pessoas, nada disso. Gehinnom é um vale. É mencionado no Sefer Yehoshua 15:8, é mencionado no Melachim Bet 23:10, é mencionado em Nehemiah 3:13. É um lugar que eles tinham lá. Quando tinha guerra e conflito, eles pegavam os corpos, tudo que estava podre em tudo aquele lugar, e jogavam tudo no Gehinnom e tocava fogo. O Gehinnom era uma forma de você meio que limpar a terra. Por isso ele virou um símbolo do que acontece com o mal. E com isso você entende por que ele falou o que falou. Os persas, eles são chamados ali consagrado. Mas essa palavra é uma palavra perigosíssima. A palavra Mekudash, como está ali no texto do Talmud, Mekudashin, ela quer dizer consagrado a alguma coisa, mas não determina o quê. Quando a Torá proíbe prostituição, ela diz, não haverá entre as filhas de Israel Mekudeshet, consagrada. A prostituta é chamada consagrada na Bíblia hebraica. Por quê? Porque para viver como ela vive, fazer o que ela faz, você meio que rompe com tudo o mais, você se torna consagrado para isso. Quem quer que conviva com essa pessoa, também tem que respirar e viver aquela mesma condição. Do outro modo, por isso que geralmente é com clientes que a mulher se relaciona quando tem um relacionamento. Ou ela mente, que também é bastante comum. Então ela é muito dedicada para isso. E é isso que Mekudash quer dizer. Por isso o templo era chamado Beit HaMikdash.
Beit HaMikdash, a casa da consagração, a casa da santidade, só quer dizer a casa da dedicação. Que ali dentro tinha muita coisa para fazer. Não parava o dia inteiro, de manhã até a noite. Então você está consagrado a isso. Perceba, portanto, que consagração tem a ver com a atenção que você dá a alguma coisa, como já explicamos. É a Neshama que você é, que eu sou, que torna alguma coisa sagrada. Não é a coisa que é sagrada. O local do templo, o local físico, não é sagrado. As pedras que ali estão não são sagradas. Sagrado ocorre quando a Neshama reconhece isso. É a Neshama que torna algo sagrado. E aquilo nunca será sagrado por si só. É só enquanto a Neshama o contempla. É só enquanto a Neshama interage com aquilo. O templo só era sagrado, portanto, por causa das pessoas, dos seres humanos que ali estavam realizando o ofício. Quando o templo estava vazio, ele não era sagrado. Porque não há nada sagrado sem a presença humana. Porque é o ser humano que é o manifesto da Neshama. E, portanto, precisa dele para algo ser sagrado. Então os persas eram consagrados no sentido que eles eram dedicados. Mas a quê? A violência. E quando maus eventos ocorrem no mundo, são os violentos que são seus algozes. Porque naquele momento é isso que eles são. Inconscientes, insanos. Causam sofrimento a si e aos outros. Muitos de nós hesitam nesse conceito. Porque nós imaginamos que como foram persos e medos ou qualquer outro ser humano que assassinou o que foi assassinado, então quem assassinou saiu ganhando e quem morreu saiu perdendo. Nós criamos esse delírio na nossa cabeça. Sim, isso é um delírio completo. Porque morrer não é perder nada. Geralmente quando alguém morre, você diz que a pessoa perdeu a vida. A vida não é uma posse para você perder. A vida não é o que você tem. A vida é o que você é. E o que você é não pode ser perdido. Nós vemos num universo de manifestações a partir do não manifesto. Tudo que é positivo continuará insistentemente se manifestando no mundo. Portanto, nenhuma pessoa boa jamais foi perdida. Porque isso não é possível. Isso é fora da realidade. Os perversos são apagados. Quando o ser humano não quer despertar, não desperta, ele perece definitivamente. Isso não é nenhuma tragédia, nenhuma punição, nenhum problema. É assim que as coisas naturalmente são. Os violentos são os instintos. E eles são extintos. Por isso que no mundo você tem um volume muitíssimo maior de animais dóceis, não violentos, ou menos violentos em muitos casos, do que predadores, que são os extremamente dedicados a isso. Se você fizer uma comparação, você percebe isso com muita clareza. Os maiores predadores que esse mundo já teve foram os dinossauros, e foram absoluta e totalmente extintos. Porque neste mundo que nós estamos, com essa manifestação da realidade que está agora, é a gentileza e a adaptação que persevera. Não é a brutalidade. Então, o ser humano que escolhe ser bruto está exterminando a si mesmo. Mesmo isso é bom. Não é nada a se lamentar. É muito bom que ele faça isso com ele mesmo, porque aí já elimina logo. E não há em detrimento de nada. Nada é perdido. É por isso que eles são consagrados para o Gehinnom.
O que ele quer dizer com isso é que é natural isso. Não é uma punição, ninguém vai fazer isso acontecer. Já foi feito. Toda pessoa que se dedica à violência será apagada da existência. Simples. E tudo bem. Rabban Gamaliel Omer, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Alachá que Rabban Gamaliel. Então a Gemara retorna para explicar a Mishnah, na qual aprendemos que o Rabban Gamaliel disse: pode ser estar o Shema até o amanhecer. O Rav Yehuda diz que Shmuel havia dito: Alachá está de acordo com a opinião do Rabban Gamaliel. Isso é um bom momento para lembrar do começo do Talmud. Nós começamos essa discussão dizendo a partir de que hora se deve recitar o Shema. Desde o momento que os sacerdotes saem para comer Saterumá, até a terceira hora. Essa é a opinião do Rabino Eliezer. Os sábios dizem até meia-noite. Rabban Gamaliel diz até que surja o amanhecer. E aí aconteceu que os filhos do Rabban Gamaliel vieram de uma festa e disseram: não recitamos o Shema. Ele disse: se vocês não restaram, vocês ainda devem restar. E não foi só sobre isso que os sábios disseram que só era para fazer até meia-noite, mas na verdade é para fazer até que o amanheça. Também na queima das ofertas e nas partes que não são consumidas das ofertas, nas ofertas que devem ser consumidas no mesmo dia, eles disseram tudo tem que ser feito até meia-noite, mas na verdade a obrigação se estende até o amanhecer. Então, por que eles disseram que só podia se fazer até meia-noite? Para afastar o homem do pecado. Essa foi a nossa Mishnah. Então, a Gemara está concluindo agora. A Alahá está de acordo com o Rabban Gamaliel. Ou seja, porque o Rabban Gamaliel reflete ali o ir além da letra da lei. O entender a essência da coisa. E também porque o raciocínio e o argumento é irrefutável. E dentro da Alahá ganha-se pela lógica e pelo bom senso. Nunca se ganha nada no grito aqui, como veremos muitos exemplos. Tania, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, פעמים שאדם קורא קריאת שמע 2 פעמים בלילה, אחד קודם שיעלו עמוד השחר, ואחד לאחר שיעלה עמוד השחר, ויוצא בכן ידי חובתו אחד של יום ואחד של לילה. Foi ensinado no Baraita. Com base na decisão do Rabban Gamaliel, Rabino Shimon ben Yochai disse: às vezes alguém recita o Shema 2 vezes à noite, uma vez antes do amanhecer e uma vez logo após o amanhecer. E assim ele cumpre sua obrigação de recitar o Shema. Uma do dia e uma da noite, no caso. De acordo com o Rabban Gamaliel, o Shema que ele recitou antes do amanhecer cumpre a obrigação noturna, então. E o Shema que ele recitou após o amanhecer cumpre a obrigação matinal. E pronto. Gufa Kashia Amrat Paman Shadam Kore Kriyat Shema Shtei Pamaim Balayla Alma Lechar She'eli Amod HaShachar Leliyahu Ve'adartanei Yotze Bachen Yechi Chovato Achad Shel Yon Ve'achad Shel Laila Amla Yamamahu. Então a Tosefta percebeu que tem uma contradição aí. A Tosefta é o comentário extra do Talmud, foi adicionado pelos rabinos tosafistas, que eram rabinos da época do Rashi, portanto século XI, e também anteriores, mas enfim, marcados ali por aquele período. E eles estão percebendo, eles perceberam uma contradição aqui. Não, pera um pouco. Pera. Foi dito, às vezes recita o Shema 2 vezes à noite. Então, se é à noite que está chamando, aparentemente logo após o amanhecer ainda é noite, segundo essa nomenclatura. E então se ensinou, ele assim cumpre a obrigação de recitar o Shema um do dia e outro da noite. Ué, mas aparentemente o tempo em questão é considerado o dia ou a noite. Caso contrário, ele não teria cumprido a obrigação de recitar o Shema do dia. Então tem uma contradição interna no que diz respeito ao estado da hora do amanhecer,
Aquele período é considerado dia ou noite, afinal? Então a Gemara responde. Lá, leolam laliyahu, vehad krei leiyom, deika inashei, dekayamei bechachi ishata. Então o Talmud diz, não tem contradição. Na verdade, a hora logo após o amanhecer, quando está escuro, é considerada noite. E o fato de aqui ser referido como dia é porque há pessoas que acordam a essa hora. E se houver necessidade, pode ser caracterizado como bekumecha, quando você se levanta, apesar do fato de ainda ser noite. Então, só para situar. Nós, ocidentais, aprendemos, quando a gente fazia desenho na escola, que amanhecer é quando a bolinha do sol aparece em algum lugar. Atrás de uma montanha, atrás de alguma casa. Mas não é isso que é amanhecer no Talmud. Amanhecer é quando o céu escuro, estrelado, muda de cor. O sol ainda não é visto, mas o céu mudou de cor, significando que no horizonte, onde eu não alcanço, no ponto onde eu estou, já amanheceu. E esse fenômeno da mudança de cor já começa a impedir de enxergar as estrelas. Então isso é uma caracterização do dia para os sábios. Quando o sol aparece, é um outro momento da manhã, que também tem uma nomenclatura para os sábios. Então, só para deixar claro isso, para que se entenda o argumento. Então, por isso que disse, amanheceu, mas ainda é noite. Entenda, então, né? É noite porque só mudou um pouco a cor do céu. Mas o sol não apareceu ainda. Então é noite, em tese. Amar Rav Acha bar Chanina, Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Alcha que Rabbi Yehoshua ben Yochai. O Rav Acha bar Chanina disse, então, que o Rabino Yehoshua ben Levi tinha dito. Alcha está de acordo com a opinião do Rabino Shimon ben Yochai, neste caso. Ou seja, que o cara pode ficar até um pouco antes do amanhecer, fazer o Shema, espera um pouquinho amanhecer, faz Shema de novo, cumpriu as duas obrigações. Isso é muito interessante para nos mostrar que rituais atendem nossas necessidades. O que o Rabino Shimon ben Yochai está ensinando com essa halachá é algo de extrema importância. Nenhum ritual é para te escravizar. Ritual é uma disciplina. Disciplina serve para educar. Ela não serve para dominar. Quem usa uma disciplina para dominar um outro ser humano é um charlatão. A halachá tem que atender à necessidade humana. Não o ser humano tem que atender a halachá. Portanto, não só eu cumpro a halachá. A halachá que me cumpre, me completa. Ela tem que ser parte natural de mim, não parte imposta. Por isso que a halachá não quer dizer lei. Halachá quer dizer caminho. Vem do termo holech, caminhar. Então, quando diz a halachá está de acordo com o Rabino Shimon ben Yochai, o caminho está de acordo com o Rabino Shimon ben Yochai. E toda regra ritual deve, portanto, curvar-se à necessidade do ser humano, adaptar-se às condições dos seres humanos. E se os seres humanos mudarem seus estilos de vida,
A Allahá se adequa a eles, porque a Allahá está aqui para nos servir. Ela é um mecanismo através do qual nós organizamos o nosso comportamento e disciplinamos o Yetzer Hará em nós. Ela é uma ferramenta. Ela não deve ser usada para dominação, para imposição, para controle, como as religiões fazem. Eu digo as religiões, porque é tanto a nossa que faz isso, e as suas vertentes fanáticas, como outras religiões também têm suas alachot, mais no sentido de leis, e obrigam as pessoas e dominam as pessoas. Controlam o que elas comem, o que elas podem vestir ou não vestir, sobre o risco de ser expulso, sobre o risco de ser amaldiçoado, ou sobre o risco de ser assassinado, não raro. Eka dematnei la de Rav Acha bar Chanina Acha detania Rabbi Shimon ben Yochai Omer Mishom Rabbi Akiva פעמיים שאדם קורא קריאת שמע 2 פעמים ביום, אחד קודם הנצח חמה ואחד לאחר הנצח חמה, ויוצא בהם ידי חובתו, אחד של יום ואחד של לילה. Alguns ensinam essa declaração do Rav Acha bar Chanina, que ele determinou que a Allahá está de acordo com o Rabino Shimon ben Yochai, com relação a esta Allahá que é o mesmo estilo, como foi ensinado no Baraita. Rabino Shimon ben Yochai disse em nome do Rabino Akiva, ele era discípulo do Rabino Akiva, né? Às vezes recita-se Shema 2 vezes durante o dia, um pouco antes do nascer do sol e uma vez logo após o nascer do sol. Assim se cumpre a dupla obrigação de recitar o Shema. Uma que ele recita após o nascer do sol, Shema do dia, e outra que ele recita antes do nascer do sol, Shema da noite. Então percebam, Netzhamah é aquilo que eu me referi quando o sol aparece. Amanhecer é uma coisa. Netzhamah é quando você vê o sol. Mas o amanhecer foi antes de você ver o sol. Então ele diz, se a pessoa faz antes de ver o sol, então ele ainda está na parte da noite. E aí quando ele vê, aí ele está na parte do dia. Então ele cumpre as duas obrigações. Chogufa kashia amrat pamin she'adam koreh kriyat shema 2 פעמים ביום alma kodem hanetzach hama yemama hu והדרת יוצא בהם ידי חובתו אחד של יום ואחד של לילה עמלה לליהו. Esse Baraita, novamente, é contraditório. Inicialmente foi dito, às vezes recita-se o Shema 2 vezes durante o dia. Aparentemente, o período logo antes do nascer do sol é o período que é chamado de dia. E aí você ensinou, ele assim cumpre sua dupla obrigação de recitar o Shema, um do dia e outro da noite. Aparentemente, o tempo em questão é considerado noite. Caso contrário, não poderia cumprir a obrigação de recitar o Shema durante a noite. E se estava à noite, então como ele cumpriu a obrigação do dia? É assim que termina esse DAF. Com uma dúvida. A Guemará começa com uma pergunta e sempre procura concluir com uma dúvida. Porque esse é o caminho da busca da sabedoria. Como falamos no começo, o Yetzer Hará é o que quer estar certo. Quer ter certeza, quer ter crenças, quer ter opiniões, quer ser dono da verdade. Não há verdade a não ser na realidade. E ninguém pode ser dono da realidade. É por isso que ninguém pode ser dono do divino. Porque o divino é a realidade. E ninguém pode ser dono disso.
E, portanto, nós temos que ter essa lucidez para entendermos para onde o Talmud nos conduz com seus ensinamentos. O Talmud nos conduz para um estado de coisas que nos permite observar o ego em nós mesmos, sem julgamentos, condenações e repreensões e nada disso, apenas uma observação, uma constatação das coisas como elas são. Essa capacidade de ouvir-se, olhar-se e se aceitar. Nosso objetivo não é fazer o Yetzer Hará se tornar espiritual. O Yetzer Hará não sabe nem o que isso quer dizer. Isso é que nem tentar fazer um cachorro rezar. O Yetzer Hará tem que ser cuidado como um pet, como um bicho de estimação. Bem cuidado e bem protegido é uma fonte de alegrias. Resistido e desenfreado é a causa do sofrimento humano. Essa característica do Yetzer Hará de procurar ter certeza, ser o certo, diminuir os outros, a violência, isso vem por causa das histórias. São as histórias com as quais a mente constrói crenças e opiniões que justificam para o ego os seus atos nefastos. É por meio disso que ele não vê o que faz. É por meio disso que o Yetzer Hará assassina um outro ser humano e em seguida explica por que fez isso. Esse foi o motivo do Hashem rejeitar o Saul. O rei Shaul recebeu uma incumbência de fazer uma guerra contra um adversário. Ele recebeu ordem de derrotar aquele adversário definitivamente, porque ele já vinha causando problemas há muito tempo já. E era necessário pôr um fim à questão. E muitas vezes isso é necessário mesmo. Ele não só não fez o que foi ordenado, como ele ainda trouxe animais dos povos adversários, dizendo que ia trazer um presente para o Hashem. O profeta olhou para ele e falou: você enlouqueceu? Você está trazendo de presente para o Hashem uma coisa da idolatria? Bateu com a sua cabeça? E o Shaul, ao perceber isso, na verdade, perceber apenas os sons que o profeta mencionou, porque ele não reconheceu o erro que cometeu. Ele nem viu. Ele começou a se justificar. Aquele é o epíteto do Yetzer Hará. O Yetzer Hará comete atos nefastos, incorretos e se justifica em seguida. Ou seja, ele não admite os fatos, a realidade como ela é. E essa não admissão da realidade como ela é gera naturalmente a rejeição do Hashem. Isto é, corta o nosso elo com a Neshama, dentro de nós mesmos. Pois a Neshama sempre nos aponta para a realidade. Portanto, qualquer coisa que te apontou para a opinião certa, para o argumento certo, para você agora ganhar, para você agora conseguir, isso foi do Yetzer Hará. A Neshama não quer ganhar nada. Não quer conseguir nada. Não quer convencer ninguém de nada. A Neshama simplesmente se atém aos fatos.
No caso do Shaul, muita gente fica dodói. Porque ele estava numa guerra, tinha que eliminar um adversário. Ai, como pode o Deus determinar a guerra? A guerra é tão necessária quanto a paz. Ela é o espectro da insanidade. Ela é a insanidade exacerbada. Mas quando a humanidade não entende e deseja a destruição do outro, a guerra é absolutamente necessária. A guerra em defesa própria. Essa era a guerra de Israel contra os adversários. Não era uma guerra de conquista, era uma guerra de defesa própria. Alguns dirão, mas teve a guerra de conquista de Canaã. Mas os hebreus eram de Canaã. Eles não eram estrangeiros lá. Mas eles saíram do Egito e foram para Canaã. Mas Canaã ainda é no Egito, especialmente naquela época. Era parte do Império Egípcio, Canaã. Portanto, o que os hebreus fizeram foi emanciparem-se do domínio egípcio e de todos os aliados dos egípcios, e, portanto, os Canaani, que tinham em comum com eles a questão da idolatria. Portanto, o que nós chamamos de conquista, nós chamamos isso por homônimo. Não é literalmente isso. Os povos hebreus não eram de outro lugar. Eles eram dali mesmo. Inclusive, historiadores modernos encontram evidências de que os antigos Cananim, o código genético dos antigos Cananim, está diluído na população israelense atual. Dos sabras, evidentemente, não dos que vieram de fora. Grande parte da população de Israel é de gente que veio da Europa. 1 milhão só de russos. Fora os alemães, aqueles ortodoxos, todos que tem lá, eles são todos de Ucrânia, Polônia, nenhum deles é de lá. Tem nada que ver com aquilo ali. É por isso que eles perturbam tanto as pessoas. Que eles vieram já com aquelas crenças idólatras europeias, e com o racismo europeu e tudo isso. E eles instauraram, macularam Israel com esse tipo de coisa. Prestando culto para líderes, para si mesmos, e se detestando e criando confusão, como se vê atualmente. Crimes também, assassinatos e tudo mais. Tudo o que você possa imaginar. E mais um pouco. Mas o conflito, às vezes, é necessário. Como disse o Shlomo. Há tempo para a paz, mas há tempo para a guerra. Eu sei que é muito bom. Mas mesmo na guerra, você pode estar absolutamente presente e absolutamente consciente. Você pode participar de um conflito militar sem odiar ninguém. E eu não estou falando de falta de empatia. Não. Com profunda empatia. Você sabe da insanidade. De que o outro ser humano está fazendo aquilo por insanidade. Não é porque ele é mau, não é porque ele é o mal. Nenhum ser humano é o mal. Mal são as ideologias, as crenças e as opiniões. Essas coisas são más. Devem ser desapegadas de nós e apagadas da existência. Mas os seres humanos são só insanos ou lúcidos. Só isso. Um ser humano que assassina um outro ser humano, ele está num momento de insanidade. Se ele não estiver se defendendo. Mas se ele estiver se defendendo, ele só está se defendendo. Não há nenhuma insanidade nisso, mesmo que ele tenha cometido o tal do assassinato. Porque a insanidade faz parte da identificação com a mentalidade. Por todo o tempo em que há uma consciência que observa o Yetzer Hara, não há nisso insanidade. A insanidade é, por definição, quando você não observa a mente. Por definição. É assim que se define a coisa. Da mesma forma, quando você nota dentro de você pensamentos, mente inquieta, e a pessoa fica se perguntando, ou se dizendo,
Ah, eu não sou ainda uma pessoa muito espiritual, porque eu tenho muitos pensamentos. Não. Não tem nada a ver com isso. Se você conseguiu perceber o fenômeno, você está lá. É isso que é ser lúcido. É isso que é despertar. Você despertou. Porque você conseguiu ver o fenômeno. Só a Neshama consegue ver esse fenômeno. Portanto, no momento em que você constatou que o fenômeno ocorre, você está lá. Tudo bem, então. Não importa. Não importa a mente ser inquieta. Ela é assim mesmo. E não é só a sua. Não existe nenhum ser humano neste planeta que não tenha uma mente exatamente como a sua. Não fantasie sobre a mente de alguém ser pura. Não, não tem nada disso. Pureza e impureza não se aplica a nada disso. Todas as mentes são iguais. Todo Yetzer Hará é exatamente o mesmo. O mesmo Yetzer Hará que existe em mim, existe em você. Ele não é um outro tipo. É o mesmo, exatamente o mesmo. É o mesmo fenômeno. A mentalidade. Porque nós todos somos da mesma poça genética. Portanto, nós temos o exato mesmo fenômeno. E é por isso que é tão importante nutrir a dúvida. Porque a dúvida implica a desidentificação com a ideia. Quando eu tenho certeza de algo, eu me apego àquilo, eu trato aquilo como se fosse verdade. Por isso que Deus não é um tema da crença, da certeza. Porque a partir do momento que você afirma uma suposta verdade, você revelou que isto que você está dizendo é fruto da sua imaginação. É por isso que as pessoas são manipuladas pelo Yetzer Hará a defender a verdade. Porque isso é defesa de si mesmos, do próprio ego. A verdade não precisa de nenhuma defesa. A realidade é verdade, quer você acredite ou não. Não faz a menor diferença o que você pensa. Então uma pessoa pode dizer, não tem Elohim. Que diferença isso faz? Faz diferença nenhuma. Absolutamente irrelevante dizer isso ou não dizer nada. Porque o que importa é o que você faz de fato. Não importa se você diz que é monoteísta ou se é ateu ou ateia. O que importa é o que você é de fato. O que você é de fato não tem esses rótulos. Não tem nada que ver com nada que você diga. O divino, portanto, não existe no campo das ideias humanas. O divino está na realidade. E para nós abordarmos a realidade como ela é, nós precisamos deixar de nos identificar com a mentalidade. Para isso, é preciso ser capaz de observar o ego em si mesmo e permanecer assim, observando. A partir do momento que você observa, aquilo não tem mais domínio sobre você instantaneamente. E se você mantém essa atenção, você começa a perceber outras coisas que talvez você não prestava atenção. Que existem prazer e alegria e contentamento e paz simplesmente em ser quem você é. Ninguém precisa te dar paz nenhuma. Nem você precisa fazer nada para ter isso. Basta você ser quem você é. Isso é uma coisa que emana de você, porque você é manifestação do divino. Betzelem Elohim Barauto foi feito a imagem do Elohim. É isso que isso quer dizer. Elohim não tem formato corporal. A imagem do Elohim em nós é a Neshama.
E ainda que o termo imagem confunda em língua portuguesa, ele não confunde em hebraico, porque o termo usado em hebraico é tselem. Tselem não é uma foto, embora no hebraico moderno seja. Tselem é uma imagem mental, é um conceito. Então nós temos em nós um conceito do divino. Esse conceito é a consciência. Na nossa cabeça, um conceito é só uma ideia. Mas como o divino não é um ser humano e não tem ego, o conceito do divino é um manifesto na realidade. O conceito do divino é a Neshama. É a Tselem Elohim. É isso que você é. E é disso que deriva toda a paz, todo o contentamento, toda a alegria, toda a calma, toda a serenidade que você precisa para viver cada dia da sua vida como o dia mais importante da sua vida. O dia mais importante da sua vida nunca vai chegar, porque esse dia é hoje, é agora. E a mentalidade nos projeta, dizendo que tal coisa tem que acontecer, aquilo é importante. Não, o importante é agora. Este momento é importante. Porque é este momento que constrói qualquer coisa que virá. Portanto, é este o momento que importa. Por isso nós não podemos viver ansiando por coisas que não aconteceram ainda. Mas isso não quer dizer que o ego vai colaborar. Por isso precisa observar. O ego sempre vai ansiar. Ou o ego está se projetando por passado, quando naquela época era bom, ou ele vai se projetar para o futuro, quando naquela época será melhor. Não espere outra coisa do Yetzer Hara. Ele é assim naturalmente. O que você deve fazer é focar-se na realidade. E deixa o Yetzer Hara ser como ele é. Tanto faz. Porque por todo o tempo que você estiver observando o real como ele é, não importa o que o Yetzer Hara faz. Tanto faz para você. Você o utiliza como uma ferramenta. Usa quando quer e deixa quieto quando quer. Como deixar a mente quieta? Atenha-se ao espaço onde você está. Preste atenção para fora de você. Ouça atentamente, em torno. Não comente nem julgue nada. Apenas expanda a sua atenção. É isso. Isso aquieta a mente automaticamente. Não precisa nenhuma posição de perna, nenhuma respiração especial. Não precisa beber nada, nem comer nada, nem fazer posição nenhuma. É só isso. Ser quem você é não requer nenhum tipo de esforço, nenhum tipo de preparo, nenhum tipo de treinamento. Não tem curso para isso. Porque você nasceu assim. É quem você é. O Yetzer Hara faz com que nós esqueçamos quem nós somos. É para isso que serve a palavra Teshuvah, retorno. A nossa religião tem esse conceito como um conceito alto. Retorno. Todos nós somos Balei Teshuvah, aqueles que retornam. Retornar para onde? Para quem você verdadeiramente é. Retornar não é retornar para a religião, como mentem os equivocados, os insanos. Porque a religião não é quem você é. A religião não reflete a Neshama. A religião reflete o ego. Por isso que ela é causa de violência e de divisão. Você deve retornar para quem você verdadeiramente é. Por isso a dúvida é importante. Porque você só estaria nesse caminho se você duvidasse. O Yetzer Hara te dá certezas. Sempre. O Yetzer Hara nunca tem dúvidas. Ele tem fé absoluta em coisas que não existem. Então quem é que tira o ser humano da loucura quando ele tem fé absoluta em coisas que não existem? A dúvida. E da onde vem a dúvida? Da Neshama.
O ego pode ser persuasivo do jeito que ele quiser. A Neshama olha através e diz, não, esse cara está maluco. Não é nada disso que ele está falando. A Neshama em nós faz isso. A pessoa diz que a estátua tem poderes mágicos. A Neshama olha para a estátua e fala, não. Por que tem poderes? Por quê? Por causa do gesso? Por causa da madeira? O que é? Porque o cara pintou de um jeito? O que é? Loucura do ser humano. A Neshama em nós sabe disso. Então, essa página termina com esse lembrete. Por mais bonito e por mais interessante que seja qualquer estudo, aborde-o com senso crítico. Por isso, nossos estudos no grupo, para quem presta atenção e acompanha, são estudos sempre críticos. As pessoas imaginam que estudar a Bíblia é tipo fazer pregações para os outros. Pregar o que as pessoas têm que acreditar, o que as pessoas têm que pensar. Gente, não é nada disso que é estudar a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica não diz respeito a eu te dizer o que você tem que pensar ou deixar de pensar. O estudo da Bíblia hebraica, a minha função como professor, é transmitir para você informações que você ainda não tem. Te dar ferramentas intelectuais para você tirar suas conclusões. Te mostrar os fatos como eles são. Olha, esses são os dados. Essas são as explicações. O cara falou isso. E eu tenho que apontar quando ele está equivocado. Como recentemente fizemos um estudo a respeito daquela velha teoria medieval de impressões maternais, para que vocês entendessem que aquilo é um mito. Nunca foi verdade aquilo ali, mas é um mito que persiste até hoje. Até hoje dizem que a mulher grávida fica com vontade de tal coisa, o filho nasce com a cara de tal coisa. Brincando ou não, as pessoas fazem isso, falam isso e praticam isso. E isso é simplesmente loucura. Faz parte do mundo real isso. Mas isso existe desde o mundo antigo. Então, o estudo é importante para você entender de onde vem a coisa. É uma coisa muito antiga, muito antiga. Então, a tradição, às vezes ela é chamada de sagrada, de importante, pelo fato de ela ser antiga. Essas informações nos lembram que nem tudo que é antigo reflete a verdade. Muito pelo contrário. Muita coisa antiga é totalmente insana. Então, a pessoa não tem que pegar um texto de um comentarista medieval, que nem o Rashban, e reproduzir ipsis literis o que o Rashban falou. O Rashban falou um monte de bobagem também. Ele não sabia. Fora os preconceitos da época, fora os juízos errados. E da mesma forma, como vimos, o Rambam, e da mesma forma, e muito mais, o Nachmanides, o Hasdai Kreskas, o Rashi e tantos outros, cometeram diversos equívocos. Falaram de coisas que não sabiam do que estavam falando. E era muito comum naquele período. O conhecimento da humanidade era muito limitado. Mas nós, herdeiros da tradição, temos que ter senso crítico. Essa é a capacidade aprendida no Talmud. Esses ensinos são todos sacros. Mesmo assim o Talmud diz, analisa de maneira crítica. Espera aí, mas tem uma contradição no que você falou. Espera aí, mas analisando criticamente o que você disse, não pode ser isso que você disse. Esse tipo de postura eu preciso. Eu como aluno, eu como estudante. Eu não posso falar amém para o que eu leio. Eu tenho que investigar como se eu fosse um detetive. Senão eu não aprendo nada. Se eu falar amém para tudo que eu leio, eu não aprendo nada. Eu preciso colocar o raciocínio para funcionar enquanto eu estudo. O Talmud ensina isso na prática através dessas argumentações todas. Por isso é tão importante terminar a página como terminou agora. Na próxima aula, Bezrat Hashem, então, nós iniciaremos um novo DAF. Agradeço a cada um pela atenção, pela preciosa atenção e presença, pelo apoio para os que apoiam o nosso Beit Midrash, isso é importante, e para todos os ouvintes posteriores, muito obrigado pela vossa atenção. Muito boa noite, bom descanso a cada um de vocês, e até a próxima Bezrat Hashem Itbarach.